Olá, estamos de volta e hoje trazendo para você mais uma edição do Minha Face. Começamos há um tempo e hoje eu quero, depois de já ter meditado sobre a vida de Sansão, Jacó, compartilhar com vocês uma história bem importante, profunda, porém pouco falada, e eu quero hoje convidar você a navegar conosco nesta meditação que edifica. Seja bem-vindo. Hoje, então, de uma forma especial, eu quero tratar da história de um dos discípulos do nosso Senhor Jesus, que foi chamado e vocacionado por ele como um apóstolo, um dos 12 que teve como missão espalhar o evangelho, cumprir o ID por toda a terra. Hoje eu quero falar sobre São Tomé, ou Tomé, esse que perguntava para crer, né? E eu quero simplesmente começar com uma imagem muito bonita, que é um quadro, né, do Caravaggio, mestre barroco italiano, composto aí entre 1601 e 1602, dessa cena tão famosa e que, de uma certa forma, rotulou a vida do Tomé, do apóstolo Tomé, do discípulo Tomé, de São Tomé. Porque muitos de nós, quando falamos nesse personagem bíblico, linkamos logo a incredulidade, a ideia de que ele é o que duvida, a ideia de que ele é aquele que só acredita vendo. Mas será essa mesma história do apóstolo Tomé? Será essa mesma história deste homem que esteve vocacionado por Cristo e que viveu uma vida de plenitude e de entrega? Hoje, eu tenho certeza que você vai conhecer um outro lado da história de São Tomé. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que, por incrível que pareça, né, Tomé foi, a- foi tomado, né, esse apóstolo, a sua figura, a sua imagem foi tomada por um movimento antigo chamado gnosticismo, né? E os gnósticos eles tinham, de uma certa forma, essa visão de um Jesus mestre. Eu já falei, inclusive, aqui num dos programas do diálogo diálogos um pouco sobre essa heresia, né, do início ali do cristianismo. Mas o que é que o gnosticismo se propunha? O gnosticismo se propunha entender Jesus como um mestre que buscava muito mais a elevação dos discípulos, a elevação daqueles que se aproximavam dele. É, Era um ser que buscava muito mais despertar a alma dos seus discípulos de uma noite, de uma escuridão, né? Em alguns sentidos, a busca por simplesmente se libertar deste mundo que era trevas, desta carne que era mal, né? E aí a figura de São Tomé, a figura do apóstolo Tomé, foi profundamente usada pelo movimento gnóstico. Por exemplo, você vai encontrar aquilo que pode se chamar de a escola do gnosticismo de Tomé. Não que o apóstolo Tomé tenha sido um gnóstico, mas o gnosticismo toma a figura do evangelista, do apóstolo Tomé, e se apropria dela na construção de sua doutrina. Por exemplo, você vai encontrar
pelo menos ali 4 escritos gnósticos que vão se apropriar da figura do apóstolo Tomé. Um deles é esse Evangelho de Tomé, que é um evangelho que foi encontrado, reencontrado no Egito, ali em 1945, e ele tem um tom, ele tem uma ideia, uma busca de um Jesus muito mais mestre. Aquilo que o Jean-Yves Leloup, que será o tradutor e o comentarista desse evangelho, que aqui no Brasil foi editado e impresso pela editora Vozes, ele vai dizer que esse Jesus é o Yeshua, né? Aquela ideia de buscar o nome original de Jesus. E esse Jesus, ele não conta parábolas, ele não conta histórias, milagres, ele traz, portanto, aquilo que ele vai chamar de palavras de ensino, logoi, logos, né? E essa fala, né, do nosso Senhor Jesus se aproxima a aforismos, né, que são paradoxais, mas que buscam ser assim profundos, né? A ideia é que este evangelho de Tomé e os outros escritos gnósticos que levam o nome do apóstolo Tomé, eles não buscam tornar as pessoas cristãs, mas seres humanos despertos, iluminados, né? A ideia do conhecer a si mesmo, da autoevolução, né? Do despertar, sair da escuridão e das trevas. Então, uma das coisas que você vai ver muito presente é essa história de que Tomé tenha deixado evangelhos, atos, tem um escrito chamado O Hino da Pérola, né? E todos eles trazem essa ideia de um Cristo muito mais mestre, um Cristo muito mais iluminação, né? Um Cristo muito mais, digamos assim, professor, eu não diria nem tanto de filosofia, mas de um esoterismo do que o Cristo Salvador, Senhor de nossas vidas. Por exemplo, eu quero trazer para vocês aqui a primeira frase, o primeiro aforismo que está no Evangelho, nesse Evangelho de Tomé. Diz assim: estas são as palavras do segredo, ou as palavras ocultas, que foram reveladas por Yeshua vivo. Dídimo, Judas, Tomé, as escreveu. Então, essa era a ideia, né? Um Jesus mestre, divino, iluminador, iluminado, que quer tirar os seus discípulos, os seus alunos das trevas. Porém, justamente Tomé, que é, portanto, o apóstolo que é totalmente contrário ao gnosticismo. Nós vamos ver que a vida de Tomé, a vida do apóstolo Tomé, as suas aparições, principalmente no Evangelho de São João, são totalmente opostas aos ensinos dos gnósticos. O Evangelho de São João mostra um Tomé que destrói o gnosticismo, destrói a lógica gnóstica de um Cristo mestre, espiritual, que simplesmente quer o despertar interior. E vamos ver isso aqui, justamente nas 4
aparições de Tomé no Evangelho de São João, né? E eu chamei essas aparições de perguntar para crer. A grande marca da vida de Tomé, do apóstolo Tomé, de São Tomé, é justamente se aproximar de Jesus para ser arrebatado e viver uma vida de fé, de entrega, de transformação, de caminhada. É interessante que a própria expressão Tomé vem sempre marcada por uma expressão dídimo, que significa gêmeos, e é bem provável que ele tenha um irmão gêmeo. Porém, não há uma especificação disso nas Sagradas Escrituras que nos leve a uma compreensão mais plena disso. Porém, a verdade é que São Tomé, aquele que foi trazido a ele uma ideia de que só vendo para crer, era na verdade um discípulo que estava ali próximo a Jesus, totalmente entregue, totalmente pronto para caminhar com o seu Senhor e Salvador, o seu Mestre. E isso está muito real, presente, na primeira aparição que vamos ter de Tomé, do discípulo Tomé, de São Tomé, nessa jornada bíblica. É quando chega a notícia de que o amigo de Jesus, Lázaro, havia morrido. Todos os discípulos ficam apreensivos, ficam temerosos, porque Jesus havia sido chamado dias antes para curar Lázaro e não foi. E os discípulos ficam temerosos, porque dizem: o que vamos encontrar lá? E é justamente Tomé quem toma a palavra e anima os discípulos. E conclama os discípulos a enfrentarem esse desconhecido, entendendo que estão debaixo da guarda, do cuidado, do amor de Cristo. Então, ao contrário do que vai se propor de que Tomé é alguém que é incrédulo, que não tem fé, nós vamos ver na primeira aparição deste discípulo e deste apóstolo escolhido por Cristo coragem, audácia, a capacidade, inclusive, de animar os seus amigos de jornada, os seus irmãos de jornada, aqueles discípulos que foram escolhidos por Cristo. Tomé, portanto, aparece em seu primeiro momento como aquele que desafia o desconhecido. Porque ele crer no que ele conhece, Cristo. Ele entende que a ida de Jesus à casa de Lázaro, naquele momento, não era algo caótico, perdido. Jesus não se perde. Jesus não perde o controle da situação. E é isso que faz com que Tomé anime os outros discípulos. Sigamos, vamos com ele. Por que temer? A outra aparição de São Tomé, a segunda aparição de São Tomé, é algo de uma profundidade. E, na verdade, nos lega um dos versículos mais profundos das Sagradas Escrituras. Um dos versículos mais, inclusive, repetido dentro da história da evangelização. Olha o que acontece. Os discípulos estão lá na ceia, na última ceia,
na instituição da ceia eucarística, quando Jesus começa a falar sobre seu destino, sobre para onde está indo, precisa morrer. E aí, o nosso Senhor Jesus, Evangelho de São João, capítulo 14, versos 4 a 6, ele diz assim: Para onde vocês. é, para onde eu estou indo, vocês conhecem o caminho. Né? Para onde estou indo, vocês conhecem o caminho. E aí Tomé diz o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa extraordinária. Porque, mais uma vez, Tomé traz clareza numa pergunta, ao provocar uma resposta tão extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o nosso Senhor usa a expressão que o próprio Deus usa no Antigo Testamento: Eu sou. E aí nos traz a dimensão de que, em primeiro lugar, ele é o caminho. Não há outra rota, não há outro processo, não há outro mapa que nos leve à plenitude do próprio Deus, porque ele está em Cristo Jesus. Segundo, ele é a verdade. Não há relativismo, não há verdades culturais, deuses construídos a partir da experiência de culturas. O nosso Senhor Jesus é a verdade. Tudo precisa passar por ele. Tudo precisa ser autenticado nele. Por último, ele vai falar da vida. Eu sou a vida. Ninguém recebe plenitude, bem-aventurança, paz, se não for em mim. Eu sou a fonte da vida eterna. E, na verdade, a própria plenitude dessa vida eterna já aqui. Foi o nosso Senhor Jesus quem disse, quando chega lá na casa de Lázaro: Os que creem em mim, ainda que morram, viverão. E os que creem em mim, estando vivo, não conhecerão a morte, porque já começou a vida eterna. Mas olha essa frase: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fecha todas as outras portas. Não há um ecumenismo, não há uma ideia de que todas as religiões levam a Deus. Ou Jesus mente, ou todas as outras não levam a Deus. Porque só há um caminho: o nosso Senhor Jesus. Então vejam que a pergunta do Tomé, do apóstolo Tomé, de São Tomé, nos lega uma das respostas mais profundas que o Senhor deu aos discípulos, a um discípulo, a um apóstolo. E nos traz clareza para qualquer momento, por mais confuso que for. Nós sabemos quem é a fonte, quem é a plenitude, quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Aí a gente vem então para a terceira aparição do Tomé, de São Tomé, no Evangelho de São João. E ela acontece 8 dias após 8 dias após a Páscoa.
a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque olha só o que acontece. O nosso Senhor Jesus morre, ressuscita, aparece uma primeira vez aos discípulos, mas Tomé não estava lá. E quando ele chega, ele diz uma frase que é bem conhecida de todos. Ele diz assim: se eu não vir os sinais, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, olha só, na verdade, Tomé está dizendo: eu quero ter um contato, eu quero tocar nas chagas de Jesus, no corpo ressuscitado do nosso Senhor. A priori, parece que isso é um ato de incredulidade. A priori, parece que isso é um ato de. Como o pintor italiano vai propor a incredulidade de São Tomé. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso nos legou uma das fontes mais preciosas contra toda a heresia de que Jesus seria um ser iluminado, um ser espiritual, uma alma que reencarnou, renasceu, reconfigurou, sei lá o quê. Porque o que é que São Tomé nos legou? A própria afirmação do Cristo de que sua ressurreição foi a ressurreição da carne, foi a ressurreição do corpo. Toca aqui no meu corpo, nas minhas chagas. E é extraordinário isso, porque quando você vê todas os ícones, todas as representações do Cristo ressurreto, suas chagas estão lá para nos lembrar que ele viveu a cruz, que o seu corpo foi moído pelos nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas somos sarados. Tomé quebra nesse ato qualquer possibilidade de se propor um Cristo esotérico, um Cristo de iluminação. Tomé traz a profundidade de podermos dizer no credo apostólico: eu creio na ressurreição do corpo, da carne. E sabe, amados, 8 dias depois da Páscoa, o nosso Senhor reaparece e vai direto a São Tomé, ao apóstolo, e diz para ele: toque aqui, toque. E é extraordinário porque, sabe, a confissão que o apóstolo faz é tremenda. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Olha que coisa extraordinária. O Cristo ressurreto, o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte, a primogenitura
dessa coisa tão extraordinária, como diz o apóstolo Paulo, vai, mostra como será a ressurreição e simplesmente São Tomé cai aos seus pés e conclama: Senhor meu, Deus meu. Como podemos dizer que está ligado a Tomé, ao apóstolo, ao discípulo, a incredulidade? Ele é a marca de um discípulo que está presente, fazendo as perguntas necessárias, que está entregue, que tem um coração que escuta, que tem uma alma que consegue ser tocada pelo Cristo, pelo nosso Senhor, pelo Senhor e Deus. Então, veja, essa imagem apenas da incredulidade é uma imagem falsa, inclusive diria até desleal com São Tomé. Ele foi aquele que perguntou e nos ensinou a crer. E trouxe elementos para que nos aprofundasse na nossa fé em relação ao Senhor Jesus. Agora, olha que coisa extraordinária. A última aparição, a quarta aparição, dentro do Evangelho de São João, está naquele momento lá, no capítulo 21 de São João, que eu acho que é um dos mais belos, na pesca milagrosa no mar de Tiberíades, no lago de Tiberíades. Vejam o que é que acontece. Depois disso, se manifestou outra vez aos discípulos nosso Senhor Jesus junto do mar de Tiberíades. E manifestaram-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e outros dois dos seus discípulos. E aí o que é que acontece? Eles decidem voltar a pescar. Eles decidem voltar ao mar. E lembrem, a história, eles passam a noite toda, não conseguem pescar nada, parece ser uma noite infrutífera. E quando eles estão voltando, um homem, à beira-mar, pede para que eles lancem a rede do outro lado. E eles fazem isso. E o que é que acontece? Eles simplesmente pescam um número de 160 e pouco peixes, né? Vivendo uma experiência milagrosa e percebendo que Cristo ressurreto, o Cristo das chagas, estava ali outra vez. E aí Pedro vai, mergulha, nada até o nosso Senhor Jesus, e acontece aquele momento da confissão extraordinária, da reafirmação da vocação de São Pedro. Mas o que é importante perceber? Tomé estava lá. Tomé não abandona os discípulos, não abandona o barco. Aquele discípulo, aquele apóstolo, que quando todos estavam sem saber o que viria, animou, trouxe força e coragem. Aquele discípulo que perguntou quando ninguém sabia para onde. Lembrem-se que naquela noite da última ceia, da Eucaristia,
O próprio apóstolo Pedro, ele reclama do Senhor Jesus: tem piedade de ti, homem. Tomé, ele não quer ser aquele que vai guiar Jesus. Ele quer ser aquele que vai ser guiado. E ele pergunta: nos diz para onde vais, para que possamos ir também. É esse Tomé que pede para tocar nas chagas, que quer experimentar a plenitude do testemunho e que nos lega a ideia de que Cristo não é um ser reencarnado, uma iluminação, ele é aquele que ressuscitou, a ressurreição da carne e que carrega em si as chagas da cruz, o preço de ter sido ferido por mim e por você. E agora ele nos diz: continue, não abandone o barco, esteja lá, entregue sua vida, entregue a sua jornada, seja pleno diante daquilo que você foi chamado a viver. E sabe, é interessante perceber que Tomé vai experimentar essa fidelidade ao seu chamado. Ele vai viver o seu apostolado e morrer por Cristo. É interessante que o nosso Senhor Jesus diz assim: Tomé, porque você viu, você creu. Mas bem mais aventurado serão aqueles que não viram e creram. E essa palavra, ela deve ter sido tão profunda no coração do apóstolo, ela deve ter sido tão profunda na alma do apóstolo, que ele se transformou num instrumento da promoção dessa bem-aventurança. Ele se transformou naquele que promoveu a fé dos que não viram, mas creram. E creram através do testemunho do próprio apóstolo, da doação e do sacrifício que foi a vida do apóstolo Tomé, de São Tomé, pelo seu Senhor e Deus Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição diz que Tomé viajou o mundo em torno dessa pregação. Ele chegou à Síria e chegou à Índia, ao extremo do mapa daquele tempo, ao extremo do mundo civilizado, conhecido daquele tempo. São Tomé é um apóstolo que percorre o mais longo norte em busca de mostrar Cristo para o mundo, de cumprir o ide apostólico. Ele vai ser morto, né? Ele vai ser assassinado, ele vai ser morto por lanças, a mando do rei Milapura, na cidade de Madras, Índia, e morre por amor ao seu Cristo. Morre por amor ao seu Senhor. O que São Tomé nos ensina? Que perguntar não é um problema. Pedir uma prova não é um problema.
É interessante perceber que, por exemplo, Gideão pede uma prova a Deus, Deus o atende. Ele acha pouco, pede uma segunda prova a Deus, Deus o atende. Mas sabe o que é interessante? É que quanto mais provado, quanto mais Cristo nos responde, mais também ele exigirá de nós. Ele entregará a nós. O grande problema do nosso tempo é que nós estamos vivendo uma crise onde as pessoas buscam o conhecimento, porém essa busca é infrutífera, porque não gera transformação, não gera entrega, não gera sacrifício, não gera vida. Pessoas que estão o tempo todo em busca do Cristo do milagre, estão o tempo todo em busca do Cristo, médico dos médicos. Estão o tempo todo em busca do Cristo das resoluções, das palavras. Dos aforismos. O Cristo do espetáculo. Mas esse Cristo não tem poder de transformar a vida dessa geração numa vida de sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Quando Tomé nos lega a busca por perguntar, por dialogar, por interceder, por nos colocarmos diante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, e perguntarmos, ele também nos lembra, a partir do momento em que você tocar nas chagas, ajoelhe-se e viva a plenitude de uma vida que creu. Sim, tocou para crer, mas a partir do momento em que creu, se transformou no instrumento para aqueles que não viram, mas vão crer através da sua vida. Você será um instrumento de bem-aventurança. Sabe, estamos precisando de cristãos Tomé, de homens e mulheres que estejam dispostos a irem o mais longe e enfrentarem a mais difícil dor de serem instrumentos de Deus num mundo que só pergunta, que vive numa crise existencial, que está numa caverna de luto, de dor, de relativismo, que não há verdade porque tudo é mentira, mas toda mentira também pode ser uma verdade. E sabe, amados, nós precisamos reencontrar essa plenitude que nos foi passada pelo testemunho de São Tomé. O eu sou, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da igreja. Ele, somente Ele, é o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há meio termo. E essa deve ser a verdade que a igreja precisa comungar, compartilhar em nosso tempo. Por isso que a face de São Tomé seja um testemunho para as nossas vidas hoje, e que essa face nos edifique. Que Deus abençoe você e até o próximo Minha Face.